Então, gente, vamos lá. Estamos no segundo encontro. Mas a gente ainda vai gastar alguns slides e tal para concluir o primeiro encontro. Tá? Aqui é o roteiro que nós apresentamos para vocês na semana passada. E então a gente cumpriu aí dos 4 encontros aí, um pouco mais da metade do primeiro. A nossa expectativa hoje é que a gente consiga concluir o segundo. Vamos ver como é que as coisas vão acontecer. Na semana passada, eu cheguei a comentar en passant, mas eu gostaria de agora ser um pouco mais, gastar um pouquinho mais de tempo, para dizer para vocês de onde que surgiu, né, a ideia de montar estes encontros aqui. Então, surgiu da leitura, né, que estava fazendo desse autor que vocês estão vendo aí, chamado Dallas Willard. Né? Ele morreu, diria assim, recentemente, 2013. Né? E isso aqui é um dos textos que acabou me chamando a atenção de um dos livros dele que eu vou comentar ali, e que ele diz assim: a fé não é algo que você precisa trabalhar para conseguir crer no que você não acredita. A fé é, em essência, confiança. E todos nós vivemos pela fé. A gente acaba tendo fé em bancos, em aviões, em médicos, né? A diferença é onde colocamos nossa confiança última. Né? Então, isso traz um modelo muito interessante. A nossa vida ela é baseada em fé, em confiança, em pessoas, em organismos, em seja lá o que for. Né? Então, isso é importante para saber que a fé permeia a nossa vida de manhã, à tarde, à noite, até quando a gente está dormindo. Esse aqui é um dos livros dele que eu utilizei para a gente montar esses encontros. Né? Recomendo fortemente a leitura dele. É uma leitura agradável, suave, ao mesmo tempo profunda. Né? Então, eu queria fazer essa menção. E agora, devidamente corrigido, estão os QR Codes. Na aula passada, eu achei até que eu entendi um pouquinho de QR Code, depois eu fui ver que eu não entendia muito. Né? Mas só para a ciência de vocês, tem QR Codes que são dinâmicos, tem QR Codes estáticos, tem QR Codes que expiram com o tempo, tem outros que permanecem. Eu quero acreditar que esse é estático e permanece. Então, é para vocês clicarem ali e levar. Foi, né? Rapaz, então tá bom. Então, agora nós estamos com o QR Code correto. O que é esse QR Code aqui? Né? É onde eu vendo... Não, estou brincando. É o seguinte, o QR Code, na verdade, foi uma outra ideia que eu tive nessa última preparação, que quem prepara a aula sabe bem do que eu vou falar. Quem não prepara, eu acredito que também vai conseguir entender. A gente, antes de chegar nos slides, a gente vai capturando fontes, depois a gente vai escrevendo um monte de... Pelo menos eu faço assim, né? Vou juntando um monte de peças, escrevo um negócio aqui, um outro ali e tal. Então, fica sempre, no meu caso, um material que nunca vai chegar para vocês aqui. O que vai chegar para vocês aqui serão os slides e eu falando com vocês. E às vezes eu ficava olhando e falei assim, mas esse material vai ficar aqui, não vai acontecer nada? Né? Aí eu peguei esse material e falei assim, eu acho que esse material pode dar um texto. Né? Então, esse QR Code leva para este texto. O texto, eu procurei fazer o encadeamento, mas pode ser que não... Pode ser que em alguns casos não esteja funcionando muito bem. Você fala, nossa, o cara começou a falar um negócio, parou, foi para o outro e tal. Eu tentei montar como se fosse um artigo. Pode ser que em alguns momentos você fale assim, o cara não sabe escrever artigo. Isso também é verdade, mas assim, é que o material não era com esse fim, tá bom?
Então, eu gostaria que vocês fizessem a leitura e ali comentassem, né? A gente tem espaço dentro dessa plataforma onde estão esses artigos, de vocês comentarem. Eu ficaria muito grato se vocês ali colocassem a visão de vocês, um eventual complemento, ou um contraponto e tal. Eu gostaria, seria muito, muito bom se a gente conseguisse. Mas, enfim, então é isso aí, e este é referente ao primeiro encontro. Bom, então vamos recomeçar o segundo encontro. A gente estava trabalhando muito no contexto da dúvida, do que é a dúvida, de onde que são as fontes de dúvida e tudo mais, mas agora aqui eu já vou entrar diretamente no contexto daquele texto que a gente estava lendo sobre Tomé, né? Tomé, o discípulo que ficou conhecido por nós como aquele que duvidou. E objetivamente, do que ele duvidou? Ele duvidou de um encontro que os outros apóstolos tiveram com o Senhor Jesus, onde ele não estava presente. E aí, quando os apóstolos comentam com ele do fato em si, Tomé diz assim: olha, comigo não, né? Se eu não tiver uma prova palpável, né, a minha fé eu não vou ter fé, eu não vou crer, né? E aqui a gente já está no finalzinho, né, do texto de João 20, quando o Senhor aparece novamente uma semana depois. Aí o texto fala com muita clareza o seguinte: olha, nessa segunda aparição, o texto relata assim: as portas e as janelas estavam todas fechadas, né? Ou seja, não haveria possibilidade de alguém entrar sem abrir uma porta, sem abrir uma janela, coisa desse tipo, né? E ali o Senhor, né, se materializa na frente deles e tal, e vai ao encontro de Tomé, né? E quando ele vai ao encontro de Tomé, eu não sei se a gente chegou a comentar no encontro passado, né, mas basicamente as dúvidas que Moisés tinha, o Senhor foi respondendo ao falar, do tipo: olha, então toca aqui, veja isso, veja aquilo e tal. E isso foi suficiente, né, para Tomé chegar nessa condição aqui do versículo 28, onde ele diz assim: Tomé lhe disse: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Bem-aventurados os que não viram e creram. Então é interessante que, ao mesmo tempo que tem uma disposição do Senhor de ir lá resgatar Tomé, né, tornar Tomé crente novamente, tirar de Tomé toda e qualquer dúvida, né, ele dá vamos dizer assim, uma cutucada, do tipo assim: olha, tem uma forma de crer mais excelente do que a prova física propriamente dita, né? Então, é basicamente nessa forma que a gente vai trabalhar os próximos slides. Tudo bem até aí? Tranquilo? Estão me ouvindo bem aí no fundo? Tá chegando? Legal? Então tá bom. Então vamos lá, né? Tomé, vamos chamar de o cético, ele queria o quê? Evidências. E Jesus o confronta com amor e verdade. Quando diz: felizes os que não viram e creram, Jesus valoriza a fé que transcende a exigência constante de provas. Mas eu queria vir aqui direto para o texto de Romanos. Escondi o restante ali, porque eu vou querer trabalhar um pouco melhor, e fui justamente para o final aqui do verso 17, aonde Paulo diz assim: a fé, como é que ela vem? Ela vem pelas evidências? Não, Paulo está dizendo assim: olha, a fé não vem pelas evidências, a fé vem pelo ouvir.
E ele é bem objetivo. Mas ouvir o quê? Ouvir a palavra de Cristo. Então, a nossa fé, né, ela vai ser trabalhada, ela vai ser desenvolvida, ela vai ser amadurecida em função de a gente se dispor a ouvir a palavra de Cristo. E aí, em função disso, Paulo, completamente sabedor disso, ele cria uma lógica, e é essa lógica que eu gostaria de trabalhar com vocês, né? Porque eu acredito que trabalhando essa lógica, a gente vai olhar para a gente mesmo, e talvez nós vamos fazer duas conclusões. Uma delas é assim: caramba, eu já estive dentro dessa lógica, eu sou fruto dessa lógica, de alguém que veio falar comigo sobre o Senhor Jesus Cristo. E o segundo aspecto é, nossa, é essa mesma lógica que eu preciso abordar para atingir outros, tá bom? Então vamos ver um pouquinho dessa lógica, né? Então Paulo diz assim: como então invocarão aquele em quem não creram? Como é que alguém vai invocar o nome do Senhor se não crer? Não tem como. Mas ele continua na lógica dele assim: e como crerão naquele de quem não ouviram? Não tem como. Como é que eu vou crer em alguém que eu nem sei da existência dele, ou sei de forma muito incompleta? Né? E aí ele chega no terceira lógica: e como ouvirão se não houver quem pregue? Está vendo o encadeamento das coisas? Muito bem bolado, né? E aí ele continua, ele não para nesses três. A quarta lógica é: e como pregarão se não forem enviados? Talvez um dos textos mais objetivos e claros sobre se uma igreja precisa ou não ser missionária, né? Não existe uma igreja não missionária. Todas as igrejas devem ser missionárias, né? Basicamente, como pregarão se não forem enviados? Aí ele diz assim: como está escrito, como são belos os pés daqueles que anunciam boas novas. Então aqui tem quase que uma ode ao missionário, né? Paulo dizendo: olha, os pés deles são maravilhosos, são dignos de atenção, né? Por quê? Porque basicamente são eles que anunciam, que carregam as boas novas. No 16, no entanto, nem todos se submeteram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa mensagem? Então ele também deixa muito claro o seguinte: olha, o fato do missionário ir não pode não será uma garantia de que todos ouvirão e crerão. Tem um processo ali de decisão que é sobrenatural, né? E aí ele termina, né? Consequentemente, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então, voltando àquilo que eu comentei, assim, é muito provável que boa parte de nós, se não todos nós, chegamos a Cristo, ou Cristo chegou a nós, dentro desta lógica. Pode ter coisas fora dessa lógica? Até pode. Quem sou eu para duvidar de que o Senhor possa usar em um momento ou outro instrumentos diferentes, mas que definitivamente este é um instrumento, como se fosse um rio, que é o rio caudaloso, que basicamente é por onde vai passar, né, a vida a esmagadora maioria, né, ela trabalha no contexto de que a palavra precisa ser levada. Tudo bem até aí? Então eu só queria explorar isso para que a gente entenda assim, na verdade, para que a gente faça uma reflexão. Mas não é que eu cheguei assim dentro dessa lógica? E talvez vão aparecer nomes, irmãos, irmãs, amigos, amigas, falando: nossa, esse pessoal fez parte, né, dessa lógica. E por outro lado, continuando numa reflexão, eu estou trabalhando a favor disso? Quem são as pessoas que eu estou, de certa forma, levando ao conhecimento do Senhor?
né? Então, basicamente esses 2 pontos. Tá, então com isso, né, é muito importante que no contexto de trabalhar as nossas dúvidas, não há melhor instrumento para lidar com as nossas dúvidas do que a palavra de Deus, né? Estou com dúvida, vai atrás da palavra de Deus, né? A palavra de Deus é definitivamente, né, o instrumento para que o Senhor trabalhe as nossas dúvidas, os nossos questionamentos, o nosso ceticismo. Agora vamos para um outro ponto aqui, e é um outro assunto, tá? Então esse assunto considera encerrado. Vamos para um outro ponto aqui, que eu fiz questão de colocar aqui, porque mostra uma certa dualidade, que eu acredito que já deva ter acontecido, se não com todos nós, com boa parte de nós. O trecho está lá em Marcos, no capítulo 9, do 21 ao 24. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? E o pai respondeu: desde a infância. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E aí Jesus diz assim: se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. A razão desse texto é para mostrar como é que muitas vezes a relação é dúbia. A relação, ela tem muitas vezes com o Senhor, ela tem a fé junto com a dúvida junto com a fé, né? Muitas vezes as coisas não são preto e branco, elas têm um grau de cinza, né? Agora, em sendo assim, olha que coisa maravilhosa que o pai do menino diz, né? A primeira, ele afirma: eu creio, né? Então ele está dizendo objetivamente: eu tenho fé, né? Bota um ponto e vírgula, já aparece: ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Ué, mas então ele tinha fé ou ele não tinha fé? Se a fé fosse plena, eu creio, ponto. Mas tem um ponto e vírgula. E ele olha para dentro dele e fala assim: mas há ainda uma incredulidade em mim. Quem é que vai me ajudar nessa minha incredulidade? Ele não tem dúvida, ele se volta para o próprio Senhor Jesus, que era a fonte de fé dele, que ele estava estabelecendo, e dizer assim: olha, mas eu ainda não creio como eu acho que devo crer, ainda existe uma incredulidade dentro de mim. Senhor, me ajude a vencer a essa incredulidade. É interessante isso, né? É uma coisa assim, né? Agora, mais do que interessante, é muito provável que nós já tenhamos tido episódios que lembram esse pai, né? Eu creio, mas e essa dor que tenho? E esse desafio que estou enfrentando, né? E, enfim, dificuldades aparecem muitas vezes para nos tirar, ou mesmo para testar a nossa fé. E a gente olha, talvez em alguns casos, né, você fala assim: não, essa eu mato no peito porque a minha fé está firmada. Em alguns casos, você fala assim: cara, deu uma balada nela, ela está tremendo, né? E quando ela está tremendo, olha, o que eu faço? Olha, você volta na tua fonte, aonde reside a tua fé, e pede ajuda. Eu vou dar um exemplo para vocês que
vamos lá, eu espero que tenha uma ligação direta, mas pode ser que ela seja indireta. Vamos com calma. Eu e Gláucia já tínhamos a Anelisa, que é a nossa mais velha, a Giovana, que é a do meio, e nasceu a Rafaela, a nossa terceira menina. E a Rafaela nasceu tranquilo, sem problemas, fomos para casa. Menos de 30 dias depois, a Rafaela estava no hospital samaritano, entubada, entre a vida e a morte, com uma bronquiolite. E estávamos nós aqui, abalados, confusos, e aconteceram algumas coisas interessantes. Eu não vou colocar todas, porque senão vai ficar muito longo. Mas eu vou pegar duas pessoas, e assim, a coisa engraçada é assim, duas pessoas que a gente não tinha nenhuma dúvida do amor delas para conosco. Pessoas que gostavam da gente, que tinham um verdadeiro assim, cuidado para conosco, né? E elas nos falaram assim, numa delas veio como é que eu vou falar isso sem expor? O ponto é o seguinte, nos falaram coisas que não pertenciam à verdade do Senhor. Então, uma era, vai buscar a profecia, a outra vai encontrar a tua fé num lugar meio estranho e tal, né? E é interessante porque, assim, naquele momento, né, era uma leitura de, eles gostam da gente? Cara, gostam, né? Querem o nosso bem? Querem, né? O que eles estão falando é sincero da parte deles? É. Mas qual é o problema? Isso não está fundamentado nas Escrituras. Isso não tem apego ali, né? Aí, para resumir a conversa, voltamos, eu e Gláucia, e lembramos de uma coisa que depois de algum tempo, o Fernando até colocou num dos cultos, mas já faz algum tempo, porque a gente compartilhou isso com ele, né? Que eu e a Gláucia, a gente se virou um para o outro e falou assim, Gláucia, não é isso que a gente tem aprendido, né? Aquilo que a gente sempre ouviu, e eu me lembro de ter comentado, principalmente na escola bíblica, o que eles estão falando é de uma outra natureza. Então a gente tem que escolher, ou nós ficamos presos àquilo que a gente crê, e que eventualmente pode nos levar a um resultado não agradável, e entre aquilo que a gente não crê, mas está vindo de fontes muito legais, que de certa forma promete uma solução legal para o caso. Nos dois, é lógico, eles estavam dizendo assim, olha, vai nessa linha que a sua filha sai da UTI. Então, isso só para dizer o seguinte, estas coisas acontecem com a gente, né? Quando passamos por momentos de dificuldades, seja a nossa própria mente, sejam amigos, sejam leituras estranhas e tal, vão aparecer para nos falar coisas que podem nos tirar do caminho do Senhor, né? E por mais agradáveis que elas possam ser, por mais interessantes, né, a gente precisa olhar e falar, não, a gente vai trabalhar no final das contas com aquilo que o Senhor nos concedeu, que foi a sua palavra. Eu não me lembro quanto tempo depois, estávamos eu e Gláucia, em função dessas decisões, comendo, olha gente, uma picanha tão gostosa, esse lugar eu nem sei se existe mais, ficava para baixo ali do Hospital Samaritano, como é que chama ali a Rua do Macarronada? Né? E é lógico que a carne não tinha sabor nenhum, porque a tensão era muito grande,
Mas foi ali que eu e a Glaucia, a gente chegou e falou assim, olha, está na hora da gente fazer uma entrega plena ao Senhor e dizer para o Senhor o seguinte, Senhor, o Senhor quer levar a Rafaela, o Senhor quer deixar a Rafaela, que seja feita a tua vontade e não a nossa. Então ali a gente passou por uma experiência de entrega plena. Eu digo para vocês o seguinte, houve um alívio neste momento, como se fosse uma confirmação do Senhor dizendo, parece que finalmente vocês chegaram no ponto que eu gostaria que vocês chegassem. Voltamos para o samaritano. Glaucio, o que aconteceu? A Rafaela tinha melhorado e estava saindo da UTI e hoje ela está com a gente aqui, né? Forte, viu? A menina está bem, viu? Está com saúde né? Imensa e tal, né? Então são coisas como essa, né? E assim, eu não tenho muitas dúvidas, vocês devem ter experiências similares, né? E não é simples, não é trivial, né? Mas é a única possível, né? Em momentos de incredulidade, fica com aquilo que te levou ao ponto do Senhor ter te resgatado. Não abandone, né? Por mais apetitoso, por mais interessante que seja um outro caminho, não dê ouvido. Bom, esses são 2 pontos que veio do texto anterior. E aqui, eu vou passar rapidamente, senão a gente vai ficar um bom tempo. Esse eu prefiro que depois vocês em casa vejam com carinho. Mas, como todo engenheiro que tenta se apegar a lógicas, a diagramas e tal, eu montei esse aqui, tá? Então, eu não vou passar por ele, depois vocês podem olhar ele com mais carinho no material. E de novo, e assim, esse é um caminho recorrente, mas pode não ser exaustivo, né? Pode ser que tenham coisas diferentes, seja na sequência, o meu aconteceu esse antes daquele, esse depois, enfim, Deus tem uma criatividade e quem sou eu para querer limitá-la de forma alguma, né? Mas isso é um caminho que eu vejo recorrente nas nossas vidas e na vida de tantos como vocês que eu já conheço, já ouvi história, falei, nossa, essa história aí lembra isso e tal, então eu procurei colocar dentro de um caminho aqui que talvez auxilie vocês a se identificarem aonde que eu estou e, eventualmente, qual é o próximo passo que precisa ser dado. Tá? E aqui é mais um ponto, que o caminho cristão é feito por quem tem fé imperfeita, mas sincera. O Senhor tem apreço por um coração sincero. O Senhor sabe que o nosso coração não é perfeito. Então a única coisa que o Senhor espera é, olha, vamos ter um papo reto. Nada de manipulação, nada de tergiversação, nem sei, aí arrisquei demais, não deve ser isso. Mas enfim, nada de querer sair pela tangente, né? Papo reto, papo direto, papo honesto, né? Eu vejo que ao longo da nossa vida, e eu acredito que também ao longo da vida de vocês, que toda vez que a gente decide ter um papo reto com o Senhor, são pontos de inflexão na nossa vida que nos levam para mais próximos dele. Agora, vamos fazer o seguinte, no primeiro encontro,
eu já procurei fazer isso, nesse, ainda primeiro encontro, eu estou fazendo pela segunda vez, né? Não sei se vocês se lembram, aqueles que estiveram no primeiro encontro, que eu disse assim, olha, tem uma hora que eu dou uma alisada na dúvida e tem uma hora que eu dou uma pancada na dúvida, né? Porque dúvida é algo assim, que nos deixa em dúvida, vamos chamar assim, né? Agora eu vou dar uma pancada na dúvida, né? Então, se aquilo que o Dallas Willard chama de ceticismo direcionado, ou seja, eu tenho uma dúvida num determinado ponto, e o meu objetivo, né, é esclarecer esta dúvida de forma honesta, de forma correta, é aonde ele diz assim, olha, essa dúvida é interessante, né? Ela de fato pode te levar para algo, para uma fé mais madura, para uma fé mais testada, para uma fé mais convicta, né? Agora, o Dallas Willard também diz assim, olha, existe um ceticismo radical, e é basicamente esse que a gente vai abordar aqui. Então diz assim, o texto, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá generosamente, sem reprovar ninguém, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Portanto, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, uma vez que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Então aqui nós temos aquilo que eu comentei, aqui está uma pancada em cima da dúvida. Ele fala, pô, mas como é que eu tenho esse discernimento para saber se estou de um lado de uma dúvida que vai me levar para um lugar interessante, ou de uma dúvida que está praticamente me paralisando, né? E aí, vamos trabalhar com o seguinte contexto aqui. Alguns, espero que não seja alguns de nós, infelizmente, ao longo da história dessa própria igreja local, a gente já viu que já foi alguns de nós, que temos nomes e sobrenomes, e que entraram num contexto quase, assim, duvidavam de absolutamente tudo. Você ia conversar com a pessoa, falando, não acredito muito na igreja local. Na verdade, tenho sérias restrições com relação à igreja. Na verdade, essa literalidade das escrituras não me faz bem. É muito interessante que eu vi isso acontecer com algumas pessoas. E aí você começava a olhar, você fala assim, engraçado, já não é mais uma dúvida pontual, né? Já é aquilo que o texto está dizendo ali no 8, nossa, essa pessoa está com uma mente dividida. Não há uma integridade na sua forma de pensar. Num primeiro momento, você olha e fala assim, essa pessoa está confusa. Muito comum de acontecer, e talvez tenha acontecido com alguns dos nossos filhos, que sai da proteção dos pais, cai numa universidade, passa 6 meses, um semestre só, você fala assim, meu amigo, cadê aquele garoto? Cadê aquela garota? Né? Está imerso num processo confuso, né? Então, esta mente dividida, né, e esta instabilidade definitivamente não vai permitir que você tenha um relacionamento saudável com o Senhor, e nem que a sua fé cresça. Eu vou pegar alguns casos, eu não quero ser profundo aqui, porque eu acredito que possa ter vários outros. Mas, por exemplo, um caso que foi bem no começo da igreja, a gente
até a gente brinca até hoje, eu e a Glaucia, eu falo assim, nossa, Glaucia, a gente acabou de aterrissar na igreja, e o Fernando falou assim, nós vamos montar um grupo chamado SOS. Falei, beleza, provavelmente nós vamos estar no grupo do SOS, né? Falei, não, vocês vão liderar um grupo de SOS. Eu olhei para a Glaucia olhou para mim e falou assim, mas parece que não estamos em condição de liderar nada, a gente está mais para ouvir. E o Fernando nos deu 3 pessoas, né? 2 delas estão conosco até hoje, não vou mencioná-las, porque não pedi permissão para isso. E tinha uma terceira, que essa não está mais conosco. E aí o Fernando teve uma paciência absurda, de falar assim, olha, mas antes disso, nós vamos trabalhar... eu já estou confundindo as histórias, né, Glaucio? Peraí, não, calma lá, eu estou confundindo as bolas. Não, vamos lá. O SOS é outra coisa, eu deixo para outro dia contar. Não tem nada a ver com o SOS. O ponto é o seguinte, o ponto é o seguinte, o Fernando falou assim, eu vou trabalhar com algumas pessoas na igreja. Né? Então vamos lá. Esquece tudo do SOS, não tem nada a ver, estou confundindo as bolas. Aí o Fernando falou, eu vou trabalhar com 3 pessoas. Aí me chamou a mim e chamou mais 2 pessoas, que eu também não vou mencionar quem são. Uma delas está conosco, a outra não mais. E Fernando falou assim, eu não sei se era castigo, mas era assim, olha, 7 da manhã, quero todos vocês num hotel que nós vamos tomar café. E o hotel ficava na Glicério, eu acho que o hotel tem até hoje. Ficava um pouquinho para frente da Caixa Econômica Federal ali e tal, né? E a gente, cara, acordava cedo para caramba para ir lá, né? E aí o Fernando nos dava estudos e tal, e a gente foi aprendendo, e foi crescendo e tal. Até que um deles, olha como é que são as coisas, né? Cara, ele polarizava as reuniões, porque ele começava com dúvidas que pareciam dúvidas pertinentes, chegava uma hora que ele já estava duvidando até se a gente existia ou não existia, né? Eu olhava para aquilo, ainda assim, meio confuso, falei, mas o que está acontecendo com esse rapaz, né? Enfim, para resumir a história, ele começou a trilhar um caminho, que é este caminho da mente dividida, do ceticismo radical. Passado um tempo, ele deixou a nossa igreja, né? Glaucio ouviu recentemente. Onde foi, Glau? Lembra? E ele já procurou se vazar e tal, para não querer conversar. Depois de um tempo, aí é conclusão nossa, pode ser que isso seja o fato em si ou não, mas assim, ele queria validar um comportamento que não era um comportamento cristão. E aí acabou usando um certo niilismo, meio disfarçado, né, para justificar a sua forma de viver, né? Então, estas coisas são preocupantes. E me parece que essa tem mais a ver com o texto aqui, né? E aí o que o Senhor diz para essa pessoa? Olha, não pense que você receberá alguma coisa do Senhor. Nós não, nós no contexto da Trindade, nós não trabalhamos com pessoas assim, né? O ceticismo radical é um local aonde, se você está nele, entenda o seguinte, não há evolução, não há nenhuma possibilidade de crescimento, se a tua postura é deste ceticismo radical. Talvez o melhor caminho seja, se você se encontra nisso, tente entender como é que você chegou nisso. Você não chegou nisso à toa. Você pode ter chegado em cima de, tem um comportamento que não é adequado, vou tentar me justificar, mas pode ser simplesmente uma literatura, pode ser um amigo, pode ser coisas, fontes, digamos assim, esquisitas, que talvez você não tivesse tido capacidade de lidar com elas e se encontra numa situação como essa. Mas então, é nesse sentido, tocou o sino, vamos tomar um café e tal,
que eu quero dizer o seguinte: este tipo de dúvida paralisa e não leva a um caminho, a um local interessante. Tá? Então, beleza. Conhecimento é convicção responsável, com base em evidência e experiência. E, por conta própria, nós vamos para o segundo encontro depois do intervalo. Aquilo lá depois vocês podem olhar no texto. Tá bom? Bom café para nós aí. Enquanto vocês estão voltando, deixa eu comentar algo, que é o seguinte: essa sala aqui, por alguma razão, ela não advoga a favor de perguntas. Sei lá, a gente olha para ela, parece que ela é meio grande, e acho que vocês têm a mesma sensação. E eu tenho um grande receio de que a gente não interaja, né? E de fato, por exemplo, no primeiro parte, não tivemos interação. Então, por favor, não se deixem levar pelo ambiente aqui. A gente está sempre aberto. Estou com uma dúvida, quero complementar, quero dar um testemunho, quero ver isso, quero, né? Levanta a mão, fala. A única coisa é que tem que falar um pouquinho mais alto, porque realmente a sala é maior do que as outras, tá bom? Então, sintam-se à vontade com relação a isso. Agora, aqui, eu tenho um grande amigo, que também é amigo de vários de vocês, que é o Guilherme Wood, e que é a razão pela qual aquilo que eu falei que eu ia pular para ir para o encontro 2, eu não vou fazer, pelo menos não vou fazer diretamente. Porque esse texto aqui, o Guilherme Wood me mandou a semana passada, porque ele deu uma olhada no material antes, né? Falei, Pedro, eu acho que cabe esse texto aqui, né? Então você está vendo lá no final, a colaboração do Guilherme Wood, hoje, logo, isso aqui tinha que sair, não, ficou aqui, né? Eu vou deixar. Colaboração do Guilherme Wood, hoje, logo cedo, antes dele sair para correr. Então isso foi semana passada. Mas eu gostaria que esse texto, vocês tivessem ele registrado, né, para dar uma passada e para fazer uma reflexão em cima dele. Por coincidência, esse texto que está aqui, principalmente o verso 1, nessa semana que rolou, eu estava vendo alguns vídeos do Dallas Willard, e ele fala do verso 1. Então essa é a única coisa que eu queria comentar aqui, que eu achei assim muito relevante, né? E basicamente está aqui no comecinho do verso 1. Então, na maioria das traduções, né, seja em português, seja em inglês, elas vão nessa linha, dizendo assim: ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos, né? E o Dallas Willard fala uma coisa que me pareceu muito interessante. Ele fala assim: você vê como é que são as coisas, né? Na maior das boas intenções, vão se criando novas versões das Escrituras, com estudiosos e tal, né? E, às vezes, volta e meia, tem algumas coisas que entram ali e que não deveriam entrar. Então, eu só queria colocar um ponto que ele levantou aqui, que está praticamente em todas as traduções, que ele diz assim, ora, a fé é a confiança daquilo, né? Então ele diz assim, olha, se você for olhando lá para trás, você não vai achar a palavra confiança, né? E aí ele diz assim, e seria muito interessante que não fosse utilizada essa palavra confiança, porque em confiança há uma subjetividade, né? Então você começa a trabalhar com a fé, pode ser alguma coisa subjetiva, né, atrelada à confiança. E ele, né, diz, confesso que eu não fui fazer isso, é só um vídeo que eu ouvi, até sugiro que vocês mais estudiosos vão lá, eu vou procurar fazer isso ao longo dessa semana, mas ele diz assim, olha, a palavra em si não deveria ser confiança, deveria ser substância.
E aí o que ele disse? Falou, olha, a relevância de você usar a palavra substância, que é aquela que deveria estar no original, é que uma substância não é algo volátil, é algo concreto. Né? Então ele diz assim, olha, eu sempre que vou ler esse texto, eu leio, olha, a fé é a substância, né? É aquilo que definitivamente existe, é palpável, é concreto, né? Não é subjetivo, é objetivo. Então é só isso que eu queria dizer para vocês com relação a esse texto, né? Aqui no final de cada encontro eu estou colocando um desafio prático, no caso aqui 2, quais dúvidas você tem abafado dentro de você, por medo de eventualmente você parecer fraco na fé, né? E a segunda já pensou que talvez Deus esteja esperando que você pergunte, e em função disso, pense e aprofunde, né? Isso é algo, a coisa mais parecida que eu vou, desse segundo desafio, é algo que acontece comigo, eu não sei quantos de vocês são assim, né? Às vezes eu tenho algum problema estomacal, e, rapaz, quando isso acontece, na minha cabeça vem o seguinte, Pedro, você vai fazer absolutamente tudo para evitar o vômito. Cara, eu só de pensar que eu vou vomitar, cara, então eu faço de tudo. Então começa lá no magnésia bisurada, passa pelo, como é que chama aquele pequenininho que você, esqueci o nome lá, que tem o de ervas lá, que você toma. Eu fico assim trabalhando, mas assim, com todas as minhas forças para evitar o vômito. E olha que coisa engraçada, né? Em todas as vezes, mais cedo, mais tarde, o vômito vem. E a hora que eu vomito, a melhora é quase instantânea. E eu fico tentando trabalhar com a minha mente, falo assim, tá vendo, Pedro, você já aprendeu, na próxima, vomita. Cara, é como se eu não estivesse falando para mim. Quando vem, volta mesmo, e eu fico nessa, entendeu? Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente faz isso com o Senhor. A gente tem perguntas dentro da gente, que a gente precisa encará-las, que pode nos levar a lugares que talvez a gente não goste, né? Que pode nos levar a decisões que a gente tem até medo de pensar, né? Mas este não é o caminho, né? Então, é o seguinte, vá lá no teu fundo e faça as perguntas mais profundas que você tem lá, você sabe, elas estão lá, você está tentando empurrá-las lá, mas elas estão lá. Enquanto elas não forem abordadas, elas não vão sair de lá, né? Então, pergunte, reflita, pense, se aprofunde, e tenha a honestidade de chegar para o Senhor e falar, Senhor, vamos fazer uma DR, vamos acertar, né? A única coisa que eu garanto para vocês, depois da DR, é infinitamente melhor do que antes da DR. É exatamente a mesma sensação de, depois do vômito, vem nossa, estou vivendo de novo, tá? Então, trabalhem isso, não deixem o dia a dia, não deixem a correria do dia a dia, né, atropelarem esses momentos de vocês, né? Isso é muito importante, né? Isso nos leva, a gente olha para as Escrituras, quantos e quantos são os momentos de inflexão nas Escrituras que se dão em função de profetas, patriarcas que foram lá encarar o Senhor, e dali saíram completamente diferentes, tá? Estou procurando me lembrar aqui, para pegar um exemplo, eu me lembro de um anti-exemplo aqui, né?
O anti-exemplo que eu vou trazer para vocês aqui é quando o Senhor, quando o povo chega para Moisés e fala assim para Moisés: fale você com o Senhor. Eu acho interessantíssimo isso. Olha, nós não queremos falar com o Senhor. Fala você. Depois você traz para a gente aqui. Então, isso é assim, é um caminho inadequado. A gente vê o que o Senhor precisou fazer com essa geração que simplesmente se negou a estar em contato direto com o Senhor. Quis botar alguém, não quis assumir a responsabilidade. Então, não façam isso. Isso não é interessante. Aqui a oração que ia fazer no final: Senhor, ajuda-me a transformar minhas dúvidas em perguntas sinceras e minhas perguntas em passos de fé. Então vamos para o segundo encontro que está aqui. Agora, basicamente, a gente vai estar falando sobre uma figura chamada João Batista. E a gente vai procurar olhar para a vida dele como um todo, mas vamos procurar nos focar simplesmente no momento de dúvida dele. E de uma dúvida crucial: será que o Senhor é de fato o Senhor? Então aqui está o outro QR Code que vai levar para o segundo artigo. Fiquem à vontade depois para fazer a leitura ou agora. Então vamos lá, eu procurei colocar em 6 subcapítulos essa história que a gente vai olhar de João Batista. Então nós vamos olhar de uma forma completa. Primeiro, o nascimento, depois o ministério, depois o ápice do ministério dele, depois o ocaso do ministério dele, depois a sua prisão, e depois o reconhecimento do Senhor Jesus da vida dele. Alguns vão dizer assim: mas e o sétimo, que é a morte dele? Para efeito do nosso encontro, eu não vou colocar aqui. Tá bom? Então, sobre o palácio de Herodes, vai aparecer, mas talvez não vai aparecer com tanto glamour e tal. Todo mundo sabe que João Batista foi decapitado. Todo mundo sabe que os secos e molhados no seu LP usou essa figura como... Então tá bom. Essa segunda parte vocês não precisam saber. Isso aí o Juscelino sabe. Você sabe, né, Juscelino, da capa de secos e molhados? Então tá bom. Bom, beleza. Mas besteiras à parte, vamos voltar para cá. Então a gente vai seguir essa sequência aqui. Tá? Então, falando do nascimento em si, vamos ler o texto. Então, em Lucas 1, então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias viu o anjo, ficou assustado e dominado pelo medo. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, pois a sua oração foi ouvida. Isabel, a sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Já começa a olhar para esse texto e falou: opa, alguém que as Escrituras revelam dessa forma, não vai ser um João ninguém, certo? Esse João seria um João alguém. Continuando, ele será motivo de prazer e alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo, desde
antes do seu nascimento, fará retornar muitos do povo de Israel ao Senhor, o Deus deles. Olha que obra fantástica estava sendo concebida neste momento, né? Imagina o que passou pela cabeça de Zacarias, né? Caramba, o meu filho vai ser top, né? Nossa, o meu filho vai ser diferente, o meu filho vai ser único, né? E ele termina assim: ele, no caso o filho, irá adiante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, e assim deixar um povo preparado para o Senhor. Lucas 1 é uma ode, assim, ao começo de uma ode, a história de um personagem único, né? E esse aspecto, ele se manifesta principalmente no 17, dizendo assim: olha, esse que está vindo aí, ele vai preparar o caminho do Filho do Senhor Jesus Cristo, né? Ele será antessala do episódio mais relevante da história da humanidade, que é a vinda do Senhor Jesus Cristo. É esse cara, esse garoto, esse que nem nasceu ainda, que vai ser o anfitrião, digamos assim, é o que vai receber o Filho de Deus, né? Então, vamos lá, quando a gente olha para isso, você fala assim: não é um João ninguém, esse é o João, ele não é um João, né? E aí vem um segundo parte, que é a parte da preparação. Aí isso está lá em Marcos 1, e o texto diz assim: o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías: vejam, enviarei o meu mensageiro à sua frente, ele preparará o seu caminho. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, endireitem as veredas para ele. Assim apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Pessoas de toda a região da Judéia e de todos os habitantes de Jerusalém iam até ele. Quando confessavam os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro na cintura e comia gafanhotos e mel silvestre. Esta era a sua mensagem: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem eu não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Então aqui em Marcos 1 a gente já vai ter o seguinte: se a gente viu ali o nascimento, agora a gente está vendo o seguinte, olha o contexto da preparação. Na verdade aqui já está até o início do ministério de João Batista. Algumas pessoas já poderiam perguntar assim: mas por que deserto? Por que ele se vestia dessa forma? Por que ele comia essa coisa estranha e tal? A gente poderia gastar um tempo razoável nisso, mas para não deixar sem respostas, vamos olhar só para algumas coisas aqui, né? Por que no deserto, né? Então, alguns estudiosos dizem o seguinte: olha, o deserto sempre é um local de mudança, né? Ou, sempre não, várias vezes na história do povo judeu,
ele representava mudança, né? Então, seja os 40 anos do povo no deserto, né? Seja encontros de Moisés na costa ardente no deserto e tal. Então, diz, olha, o deserto é um local propício, né, a coisas muito interessantes acontecerem, né? E o contexto daquilo que ele usava e daquilo que ele comia está muito mais ligado ao seguinte: olha, a vida dele era completamente desprovida de todo e qualquer luxo, de todo e qualquer bem-estar, né? Era realmente a vida de alguém que era não cético, mas um asceta, um cara que, olha, não estou muito ligado naquelas coisas que são daqui, né? Enfim, tem mais coisas para falar, mas eu gostaria de deixar muito claro o seguinte: a gente está agora na segunda parte falando da preparação, né? Agora nós vamos chegar aqui na terceira parte, que é o ápice, tá? Onde que a coisa se manifesta com todo o seu esplendor. No seu nascimento, já teve algo único. A sua preparação, definitivamente, aliás, mais do que a sua preparação, o seu ministério, as Escrituras diziam o quê? Chegavam uns gatos pingados para ouvirem a ele. Não, chegava muita gente, né? Muita gente chegava, de lugares distantes, né? Então, de certa forma, você poderia olhar e falar assim: nossa, isso aí já era o ápice. Não, o ápice está aqui. Então, em João 1 diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu falei quando disse: depois de mim vem um homem que é superior a mim, porque ele já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas para que ele fosse revelado a Israel, vim batizando com água. Então, João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descendo do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Então, basicamente, aqui está o ápice. Eu vim para esse momento se realizou. Eu fico aqui a pensar, se tivesse tido o nascimento, se tivesse tido toda aquela preparação, se aquela multidão tivesse indo para lá, mas se o Senhor não tivesse vindo, quem seria João Batista? Provavelmente mais um desses malucos que estão o tempo inteiro aparecendo que o mundo vai acabar daqui mês que vem, o ano que vem, né? Então eu diria que o ápice está no seguinte, da manifestação, na conclusão de tudo aquilo que João Batista se falava, de se personificado neste momento, aonde Jesus vai até João Batista e é por João Batista batizado. Tá? Então este é o ápice. Tudo bem? Até aí, olha que coisa interessante, pelo menos nas Escrituras, muito pouca dúvida, tudo indo caminhando belezinha e tal, né? Continuando um pouquinho, né? Isso é interessante também, né? Aqui começa uma transição. João 3 diz assim: ora, isto se deu antes de João ser preso, surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e certo judeu a respeito da purificação cerimonial.
Eles se dirigiram a João e lhe disseram: Rabi, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo do noivo que está ao seu lado e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria que agora se completa. Então, aqui a gente começa a ver o seguinte, né? Uma compreensão plena de que o trabalho que me foi dado, ele foi realizado. E embora possa ter um aqui, talvez até colocando uma certa intriga, olha, aquele lá já está batizando, está indo um monte de gente. Né? Talvez João pudesse olhar e falar assim, né? Não aconteceu, mas assim, um outro poderia pensar assim, carambolas, né? Fui lá, deu o meu melhor e tal, e agora o cara virou meu concorrente, né? O que está acontecendo? E agora, continuo, não continuo, faço, não faço, deixo de fazer, né? Mas aqui tem uma plena compreensão, né? Que continua aqui no verso 30, quando João maravilhosamente diz assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Então, essa para mim é o que eu estou chamando de o caso do ministério de João Batista, que é o seguinte: olha, terminei, né? Este meu ministério está terminado, ele se cumpriu, ele chegou ao fim. Né? Por outro lado, olha que coisa interessante, num dos evangelhos, que me foge agora qual, quando o Senhor começa o seu ministério, ele diz assim, e Jesus dizia: arrependei-vos porque o reino dos céus está próximo. E aí, neste mesmo evangelho, uma das falas de João Batista, qual é? Arrependei-vos porque o reino dos céus está próximo. Então, o próprio Senhor, de alguma forma, continuou o ministério de João Batista. Né? As palavras são as mesmas, né? Mas João Batista foi capaz de reconhecer que o meu ministério chegou ao final. Né? Eu fiz aquilo ao qual foi proposto a mim fazer. Por que eu estou reiterando, falando isso algumas vezes? Para dizer o seguinte, né? Às vezes nós precisamos entender que a gente precisa sair de cena. Né? E aí eu estou até ampliando o escopo. Né? Eu vou dar um exemplo para vocês pessoal, que eu acho que eu não deveria dar. Eu acho que eu não vou dar. Não, eu acho que eu vou dar, vai. Eu acho que eu vou dar, mas fiquem entre nós aqui, tá bom? Essa não fica, né? Porque vai estar gravando lá, né? Pô, estou numa tremenda de uma dúvida. Vamos lá, vai. Se não acontecer, vai ficar ruim para mim, mas tudo bem, né? Nós temos uma empresa que o ano que vem já vai fazer 30 anos. Né? E uma das minhas meninas, né, está muito claro e definido que é o futuro da empresa. Né? E
E é engraçado, porque assim, eu nunca considerei que eu ia embora. Por quê? Porque você achou que você ia ficar para sempre? Não, eu sei que não vou ficar, né? Mas talvez seja uma daquelas perguntas que eu disse para vocês que a gente não quer encarar, entendeu? E de uns tempos para cá, talvez uns 6 meses e tal, a gente tem começado a encarar isso, né? E aí, algumas semanas atrás, meio que a gente já definiu, olha, você fica até o dia tal, depois do dia tal você vaza daqui, né? Lógico que não foi assim, né? Minha filha é muito mais educada que eu, tal. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, me deu um vazio tão grande, né? Então eu só queria dar essa conotação para dizer o seguinte: a minha empresa não é nada perto do que isso aqui. Aí eu fico imaginando assim, o vazio dentro de João Batista, quer dizer, se ele deixasse, ele teria um buraco negro dentro dele, né? Mas João Batista, cara, esse cara realmente era diferente, e a gente vai ver ali a visão plena da relevância daquilo que ele fez, perto olha, agora, aquilo que eu fiz não é nada perto do que realmente começou a acontecer, né? Que é a vinda do Filho do Senhor Jesus para resgatar toda a humanidade, né? Então eu só estou falando isso para ainda mais ressaltar, assim, esse João Batista era o João mesmo, tá? Que maturidade para encarar o seu ocaso. Mas vamos lá, então aqui um pequeno resuminho. João Batista foi o último grande profeta antes da vinda de Cristo, preparando o caminho do Senhor. Isso é muito interessante, né? Poderia trabalhar ainda mais o orgulho dele, né? Falar, no final sempre vem o melhor. Falou, então João Batista, é você mesmo, filho, né? Mas vamos lá, ele tinha uma mensagem clara: arrependei-vos, apontava sempre para o Senhor Jesus, foi um homem cheio do Espírito desde o ventre. João testemunhou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele viu o Espírito Santo descer sobre Jesus como sinal, e João sabia que a sua missão era preparar o caminho e depois diminuir para que Jesus pudesse crescer, né? Então isso em si já faz dele um cara fantástico. Aqui procurei botar assim: é necessário entender e executar o nosso papel no reino de Deus, e no final o que importa é que Jesus cresça. Isso é muito legal, né? Às vezes estamos nós aqui apegados ao ministério que a gente tem na igreja e tal, aí chega uma galera mais nova, você já olha assim meio, pô, quem que é essa figura aí? Não, isso aqui é o futuro novo. Pô, mas já está me chamando de velho. Cara, olha, entenda o seguinte, né? Nós temos um papel que no final é que o Senhor cresça e nós diminuamos, né? Então, baixa a bolinha, entenda com clareza que você tem um papel a exercer aqui, mas você não é a última bolacha de pacote, né? Bom, e agora a gente chega no contexto da prisão. Que horas são agora? 10h52. Então nós vamos ver isso aqui, né? Então, olha só, a princípio as escrituras poderiam até encerrar essa história. Olha, tá beleza, encerrado, foi lá, ó, desde o nascimento até o ápice, depois o ocaso, fechamos a história. Mas a história não se fecha aqui, né? A história vai continuar e nós vamos encontrar João Batista preso. Diz o texto lá em Mateus: pois Herodes, tendo prendido João, o amarrou e o colocou na prisão por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe. Porque João dizia a Herodes: não te é permitido viver com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, pois este o considerava profeta. Só fazer uma consideração, porque eu confesso para vocês que eu mesmo precisei fazer essa consideração comigo mesmo antes de vir aqui. Eu falei, como é que era a história mesmo? Porque eu não sei se vocês se depararam com a história de Herodias e da filha de Herodias e tal, porque eu já fiz confusão no passado.
Não sei se vocês já também fizeram a mesma, mas o ponto é o seguinte, né? Ali, basicamente, e eu não sou bom. Eu não sei se vocês têm a mesma dificuldade que eu, mas assim, fulano é genro do tio do ciclo. Cara, eu apanho pra caramba quando começa a fazer esses links, mas olha, me perco completamente. Então, eu acho que eu vou conseguir explicar bem, porque se eu conseguir entender, vocês vão conseguir entender facinho. Então, vamos lá. Nós tínhamos o contexto de Herodes o Grande, né? E Herodes o Grande tinha filhos. E 2 dos filhos deles, não sei se ele tinha mais, talvez até tivesse, mas os que aparecem nas escrituras são 2. Herodes Antipas e Herodes Filipe. Então, os 2 são irmãos, né? E aí Herodes Filipe se casou com Herodias. E qual é o problema que João via? Herodes Antipas queria Herodias para ele. E João deixava muito claro o seguinte: não, isto não é lícito, né? E para evitar com que João Batista saísse falando isso, o que a gente faz? Prende o João Batista, né? Para poder validar. Aí, vamos lá, vem a história também, que a gente já conhece bem, que é o quê? Herodias, que não era nenhuma santa, né? Também não gostava da ideia de que o seu nome estava ali na boca de todo mundo, e João Batista, de alguma forma, era o cara que estava fazendo os posts de Instagram, mandando para lá, para cá, falando, a minha moral está sendo afetada, né? E Herodias monta uma armadilha. Qual é a armadilha de Herodias, né? Ela pega a sua filha, né? Leva lá na festa que está acontecendo, a filha de Herodias dança de uma forma tão estonteante que Herodes chega, o Antipas, e diz assim: olha, te dou o que você quiser, né? Ele fica encantado. É aí que eu diria que assim, que brota a minha confusão. Eu falei, mas espera aí, o Herodes Antipas queria a filha de Herodias. Então assim, por trás a filha de Herodias, que, se eu não me engano, o historiador Joséfo dá um nome a ela, que veio até a gente hoje, que é a Salomé. Lembra disso aí? Bom, não precisa lembrar, mas enfim, tá? E aí, a filha de Herodias chega com a mãe e fala assim, ó, tá vendo? Prometeu isso. Ela falou, pronto, era o que eu queria. Então vai lá e pede para ele a cabeça de João Batista no... Eu ia falar baixela, né? Mas não é baixela, num prato, numa bandeja, né? Numa bandeja. E aí as coisas acontecem da forma como a gente já sabe. Então, até por isso que eu não vou ficar falando da morte de Herodes aqui. São 11 horas... Não, ainda falta um pouquinho. Então, tá bom. Tudo bem? Consegui explicar? Ficou tranquilo? Eu acho que nem precisava, que vocês já sabiam, mas enfim. Como eu tinha dúvida, eu resolvi garantir que vocês não a tivessem. Aí, vamos lá. Eu vou parar aqui, porque aqui é o ponto assim nevrálgico de toda a história que eu estou procurando contar de João Batista. Em Lucas 7 diz assim: essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Lembrando, João estava preso, mas conseguia ter esse contato. João chamou 2 deles e enviou-os ao Senhor para perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar por outro? Então, essa é a dúvida que nós vamos trabalhar no nosso terceiro encontro para fechar. Uma dúvida que qualquer um poderia dizer o seguinte: quem é você, João Batista, com todo esse passado maravilhoso, para ter uma dúvida crucial? É o Senhor o Cristo? Ou vai ter um outro? Né? Paro aqui
e só peço que vocês reflitam, que coragem foi necessária para fazer uma pergunta como essa, sendo João Batista quem era, com todo este histórico, né? Então só guardem isso. E lembrem, se ele fez essa pergunta, as nossas perguntas, gente, elas estão todas prontinhas para serem ouvidas pelo Senhor, né? Que assim o seja. Ótimo almoço para vocês, ótima semana, e voltamos a semana que vem para procurar entender o que é que aconteceu para chegar neste ponto de uma dúvida tão relevante, tá bom? Bom dia para vocês.